Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nós vamos fazer uma revisão aqui na nossa disciplina para a nossa avaliação, que está programada para a próxima segunda-feira. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre equipamentos de redes e comunicação de dados. Introdução às redes, o tópico 2, topologia de rede, tipos de cabos, placa de rede, modos, hub switches e roteadores. Introdução, né? Então a pergunta que não quer calar, o que é uma rede? É um conjunto de dois ou mais computadores interligados entre si, com o objetivo de comunicar e compartilhar informação, né? Então aqui nesse exemplo aqui eu tenho uma redezinha, seja ela a topologia que for, e aqui está impressoras aqui para ser compartilhado recursos, né, como informação, arquivos dentro de cada PCB, podendo ser acessado por todos, né. Nós temos aqui um servidor, as outras máquinas, né, podendo acessar e trabalhar junto num arquivo, né, em comum. Vantagem das redes. Os compartilhamentos de hardware entre os computadores, né, então essa é uma vantagem. Compartilhamento de dados entre os computadores, documentos, software, né? A base de dados, né? Tem um software, um sistema instalado no servidor, todas as máquinas conectadas a ele podem utilizar. Um exemplo muito clássico utilizado aí no comércio, né? Tipo farmácias, tem um computador central e os outros terminais, onde todas as máquinas acessam esse sistema, né? E aí, caso a venda de um produto, é dado baixa nesse servidor, por exemplo, e tirado do estoque, né? Outra pessoa vai lá, por exemplo, verificar se tem aquele medicamento, com a venda desse exemplo que eu dei para vocês, a venda de um produto se esgotou no estoque, ele não vai vender porque o produto não existe mais. Por isso que quando nós vamos, por exemplo, numa farmácia, a primeira coisa que o atendente faz é verificar no sistema se tem em estoque, né? Um sistema muito interessante, né, nesse sentido. Novas formas de trabalho e comunicação, através de e-mail, chat, nós estamos vendo isso aí na prática, né? E melhoria na manutenção e segurança. Uma rede bem organizada, fica mais fácil fazer a manutenção e configurar as seguranças devidas para essa rede. Nós temos aí as desvantagens, que são as ameaças, vírus, intrusão não autorizada, né, que um hacker ou alguém tentando invadir a sua rede para colher dados. Existem sistemas complexos, então precisa de profissionais treinados para isso. Hardware e software de rede. Nós temos a parte de hardware, né, os computadores, periféricos, né, compartilhado, tipo impressores, scanners, a placa de rede e cabos de rede. Software, os sistemas operacionais, programas de redes, protocolos de comunicação e os drivers, né, que são aqueles programinha que faz o computador entender que aquela, por exemplo, aquela placa de rede é uma placa de rede modelo tal, fabricado por a empresa tal, né, e com as devidas configurações dela. Então, os drivers são muito importantes, são programas que informam que tipo de hardware está sendo instalado na máquina. Em relação à classificação, à distribuição geográfica, nós temos aí as LAN, Local Area Network, são redes de área local, são geralmente redes pequenas, né? Aqui diz que inferior a 10 km, porque se eu tenho, por exemplo, um local de trabalho tipo um campus de uma universidade, né? Então, sendo essa rede interna, ela é considerada uma LAN. Ela interliga computadores verificados dentro do mesmo estabelecimento, escritório, pode ser uma fábrica, escola, tem velocidade de transmissão elevadas e normalmente instaladas e mantidas pela própria organização, pela própria empresa, né? As MEN,
redes metropolitanas. Ela tem uma dimensão média, aproximadamente ela abrange somente uma cidade, constituída por 2 ou mais LANs, interligação das LANs através de um backbone, né, de uma estrutura de cabos e switches e roteadores. Esses backbones utilizam muitas vezes fibra ótica, utilizado em universidades e hospitais. Então, gente, isso aqui funciona assim, às vezes, por exemplo, eu estava dando um exemplo de uma farmácia, existe várias farmácias, né, da mesma organização, da mesma empresa, numa mesma cidade. Então, essas farmácias, elas compartilham o mesmo estoque. Então, é feito, né, um backbone, uma comunicação entre a matriz dessas farmácias com as filiais, que quando todo produto vendido em qualquer uma, né, desses estabelecimentos, dessas farmácias, for vendido dado a baixa desse medicamento no estoque geral, né? Porque geralmente eles compartilham o mesmo estoque, essas empresas aí que tem. Então, a comunicação dessas várias farmácias interligadas dentro de uma mesma cidade, né, constitui aí um exemplo de rede MAN. Ou a própria estrutura, por exemplo, da telefonia, né, uma rede de estrutura de telefonia dentro de uma cidade, ou a transmissão de canais de TV, né, tudo isso dentro de uma cidade só, constituída pela MAN. Né, e também por todas as outras LANs dessa mesma cidade, né, o conjunto dessas LANs configuram aí a MAN também. A mesma coisa com a Wide Area Network, e são dimensões muito grandes, cobertura nacional até mesmo internacional, constituída por pequenas redes, né, outras redes, e computadores isolados são normalmente interligados por agentes de telecomunicação, aí os provedores de internet. Adequada distribuição com delegação em diversos pontos do país ou do mundo, bancos, grandes empresas, enfim. A WAN é a internet, né, o conjunto de MEMS, que por sua vez são os conjuntos de LANs, toda essa estrutura, né, distribuída geograficamente em todo o planeta, constitui a nossa rede maior, a internet. O modo de operação dessas redes, né? A classificação referente ao modo de operação. Nós temos aqui um exemplo do ponto a ponto, chamado peer-to-peer, né? Todos os computadores têm competências iguais. O utilizador é que define o que quer compartilhar. Todos os computadores podem acessar os recursos fornecidos por outros. A vantagem é menor custo e facilidade de instalação, e uma desvantagem é a descentralização da informação e menor segurança. Mas essas redes ponto a ponto peer-to-peer deu muito certo na questão, por exemplo, dos torrent, né? Como é que funciona o torrent? É esse que a gente instala o aplicativo torrent ou BitTorrent na casa da gente. Geralmente, quando você instala o aplicativo, você tem que também ser um servidor daquele arquivo que está baixando. Por exemplo, se você baixou, né, uma música, ele vai ser baixado por teu torrent e, consequentemente, o teu PC, por ter baixado o torrent e essa música, ele vai compartilhar esse arquivo, né, de música para outros usuários. Então, imagine, né, na internet, com multidão de computadores que existe conectado, muita gente utilizando o torrent, ao invés de ter só um servidor no qual eu ia baixar essa música, eu tenho vários servidores espalhados pelo mundo todo. O bom disso é que eu sempre vou achar o arquivo que eu quero, porque vários computadores, né, em vários lugares do mundo têm esse arquivo para mim baixar. Então é um método muito eficiente essa rede de peer-to-peer, pelo menos para download aí de arquivos, de músicas, de vídeos, se tornou muito interessante.
O problema dela, né, é a segurança. Então, quando você instala o aplicativo de torrent, a máquina fica vulnerável, tem que estar sempre atento. Mas é interessante, é uma máquina, é servidora, né? Depois que ela baixa aquele arquivo, ela vai servir também para os outros fazer download desse arquivo na tua máquina. A classificação de cliente-servidor, client-server, é o que mais nós vamos utilizar na nossa rede. Existe um ou mais computadores dedicados a compartilhar recursos. A vantagem é a centralização de recursos, substituição e upgrade de componentes mais fácil, escalabilidade quando necessário, maior acessibilidade. A desvantagem é o maior custo por necessidade de manutenção e dependência do servidor. Então, como é que funciona esse cliente-servidor? Eu tenho um servidor aqui, onde nós temos todas as informações nele e as outras máquinas vão se conectar a ele para receber essas informações. Então, o que nós utilizamos aí no IFRO é um tipo de classificação de modo de operação cliente-servidor. Né? Nós temos um servidor instalado e toda a estrutura, todas as máquinas, smartphone, tudo que conecta nessa rede tem que passar pelo servidor para ele autorizar ou não, né, o acesso à internet, por exemplo, ou até mesmo o pedido de impressão no outro arquivo, ou eu acessar um computador de outra pessoa para pegar um dado que ele tem compartilhado. Então, todas as configurações estão baseadas no servidor, né, um servidor, por exemplo, esse aqui é um servidor de arquivo, onde as máquinas vão tudo pedir requisição, tudo pedir autorização para ele para fazer o que for necessário. A topologia de rede é o modo que os computadores se interligam fisicamente na rede e a forma como os dados circulam nessa mesma rede é definido pela topologia. A topologia em barramento, ou bus, né? Então, nós temos aqui uma rede, no qual essa rede é utilizado cabo coaxial. Nessa estrutura de rede que se utilizava antigamente, eram usados, né, os conectores. Esses conectores, né, nesse caso aqui é um conector tipo T, então ele permite conectar o cabo coaxial nessa ponta e fazer ele se estender para mais PCs. Se não tiver mais PC, tem outro componente, né, conector, que chama terminador, para eu dizer que o limite na rede acaba aqui. Né? E, consequentemente, essa outra ponta do T vai para a placa de rede. Né? Podendo ter vários dispositivos na rede, né? Ainda mais essa rede ela tem um cabo, né? E nesse cabo são conectados através dos conectores os dispositivos de rede. É uma topologia simples, essa de barramento, possui uma única via principal de comunicação, que é o próprio cabo patrançado e seus conectores, patrançado não, os cabos coaxial e seus conectores. Dependendo do tipo de cabo utilizado, as máquinas podem estar diretamente inseridas no cabo principal de comunicação. No caso aqui, um tipo desse cabo coaxial é o cabo coaxial fino, ou então a cada máquina da rede é ligada ao cabo principal, né, que é o barramento, através de um componente denominado transceptor ou transceiver ou caixa de junção, caso o cabo coaxial for o cabo grosso. Então aqui está uma placa de rede, né, com esse adaptador para receber o cabo coaxial, e nesse modelinho vem até o cabo RJ45, porque eles já estavam já querendo mudar de cabo coaxial para cabo par trançado usando o conector XJ45. Então essa é uma placa que tem os dois tipos de conector. E esse aqui é o chamado BNC, utilizando os cabos coaxiais. Aqui são os conectores, né? Esse aqui é o tipo T, que permite eu instalar ao longo daquele barramento, daquele cabo que estava na minha rede, os componentes da rede, impressoras, computadores, etc. Aqui é o terminador, né, onde eu finalizo a rede, tem que ter esse terminador, tinha que ter nas duas pontas da rede, e o conector BNC, né, que ia já para o PC. Aqui está
é um exemplo, né? Então aqui eu tenho a minha rede, esse aqui é o cabo coaxial fino, então isso aqui que é óbvio que essa placa de rede estaria num PC, né, num computador, e aqui a minha rede seria dessa forma. O problema dessa rede é que ela era muito complexa para se instalar. No meu ponto de vista, eu cheguei a trabalhar com isso, eu tinha que medir, né, a quantidade de ohms, né, da estrutura elétrica que ela estava recebendo aqui. Tinha que estar numa certa quantidade, senão a rede não funcionava. Aqui um terminador. Esse terminador dizia que essa rede vinha só até aqui e não tinha mais expansão dela. Topologia de rede. Vantagem: simples e fácil de instalar. Requer, né, nessas topologias físicas, menos cabos, fácil de compreender. Desvantagem: a rede fica lenta em período de grande utilização, problemas são difíceis de isolar. Isso tudo aqui na topologia de barramento. A topologia em estrela, a mais comum, a mais utilizada por todos nós, inclusive nas nossas casas, é onde eu tenho um concentrador, seja um hub ou um switch, e todas as máquinas ligadas a ele por cabo par trançado. É a topologia mais utilizada atualmente. De cada computador sai um cabo de pares entrelaçado para um dispositivo que interliga os cabos, né? Então, essa aqui é a placa de rede, essa outra parte aqui usando o RJ45. Atualmente não vem mais placa de rede com esse conector BNC, só vem com a placa RJ45 nas velocidades 10/100, 100/1000, né? São as placas 100/1000 as gigabits. Né? Nós temos aqui um hub, né, onde a gente compartilha um concentrador. Aqui os cabos, né, com os conectores RJ45, eles vêm em diversas cores, dependendo da marca que se compra. A vantagem dessa topologia em estrela, ela é mais tolerância a falhas, facilidade de instalar novos utilizadores, né, novos computadores, monitorização das ligações centralizadas, porque tudo está sendo conectado dentro de um hub e um switch. A desvantagem dessa rede é o maior custo de instalação. Por quê? Voltando aqui nesse exemplo, nós temos um concentrador e cada PC vai precisar de um cabo, né, para conectar. E às vezes esse computador não está perto desse concentrador. Então, o custo se torna elevado por causa disso. Requer amplificador de sinal para distâncias maiores. Então, como a gente sabe, o cabo par trançado ele vai até 100 metros, e se eu precisar estender essa quantidade de metros, eu tenho que instalar aí um repetidor para ampliar o sinal. A topologia anel, né, chamada de ring, ela é uma topologia no qual ela tem uma forma mesmo de um círculo, de um anel, onde cada PC, né, para se comunicar com o outro, ele manda um sinal, né, um toque, e esse toque vai até, por exemplo, se eu mandar nesse computador aqui uma mensagem para esse outro aqui, né, ele manda um toque, né, perguntando se esse aqui é o computador de destino, ele vai dizer que não, vai mandar o sinal para o outro vai dizer que não, vai mandar o sinal para esse aqui vai dizer que sim, e vai retornar o sinal dizendo que pode enviar o arquivo. O problema é que nessa rede, nesse tipo de topologia, o sinal ele só vai para um lado, né, digamos aqui da direita para a esquerda. Se por acaso um computador, esse aqui, por exemplo, falhar na rede, ele estiver desligado ou mesmo estiver com alguma pane que não pode estar ligado, essa mensagem ele não vai poder vir daqui, porque ele é somente por um sentido, vai esse sinal, e aí compromete toda a rede. Então aí a topologia em anel é constituída por um cabo fechado em si próprio, né, formando um círculo, um anel. Os sinais circulam dentro do anel e passam sequencialmente de um computador em computador.
pode ser unidirecionais ou bidirecionais, né? Eles podem enviar a informação e também como receber a informação. A vantagem dessa topologia em anel é facilidade na instalação, ele requer menos cabo e desempenho, né, uniforme. Todos os computadores têm o mesmo poder na rede. A desvantagem é se uma estação parar, as outras também param, como eu falei, e os problemas são difíceis de isolar, né, caso aconteça, né, um problema de hardware, no caso do computador queimar, a rede já está comprometida, ou se der um problema de software também, a minha rede fica comprometida. Então é um problema esse tipo de topologia. A topologia em malha, chamada de mesh, né, os computadores interligam-se por um ponto, né, ponto a ponto. Existem vários caminhos para chegar ao mesmo destino, utilizados na internet, tem uma maior complexidade de custo. Então, eles utilizam, né, aquela ideia do peer-to-peer, né? Nós temos aqui, por exemplo, esse PC aqui, ele pode se comunicar diretamente com esse PC aqui, com esse PC aqui, com esse PC, com esse aqui, com esse aqui, na verdade, com todos. Né? Até esse aqui que está lá do outro lado, ele tem uma linha direta. Todos os computadores são interligados entre si. Por que isso? A informação ela não fica centralizada em um lugar só. A informação ela está espalhada nos demais computadores. Então eu nunca fico sem a informação. Outra coisa, por exemplo, um exemplo desse que utiliza essa topologia em malha nos seus servidores é o Facebook, o Google. Né? Eles têm servidores espalhados no mundo todo, no qual, se um servidor deles parou por algum motivo, se estiver congestionado, ele manda, né, a requisição para outro servidor mais próximo. E tem outra coisa também. Se eu tenho assim um PC que está aqui no Brasil, ele quer se comunicar com um servidor do Google, um exemplo, eu tenho um servidor aqui dos Estados Unidos, ele está muito congestionado, então os roteadores, né, que estão nessas malhas, em cada nozinho desse tem um roteador, por exemplo, o roteador vai dizer assim, opa, não vem para cá não, isso aqui está congestionado. Então vai para o outro servidor que fica lá na Austrália, é mais longe, mas você vai conseguir o que quer lá. Né? É a mesma ideia do Google Maps que a gente tem nos veículos, que quando a gente faz a pesquisa lá, ele dá o caminho mais curto, menos congestionado e coisa e tal. Então, essa topologia serve para o usuário, né, nunca ficar sem informação. E o servidor espalhado pelo mundo todo, no caso do exemplo que eu dei para você. A topologia em árvore é uma hierarquia de várias redes e sub-redes, então é fácil manutenção do sistema, uma solução bastante utilizada no momento. Então eu tenho um PC, né, que ele é conectado a outro, e esse outro tem a sua rede, né? Então formando tipo de um galho de árvore, né? Onde eu tenho um galho central e depois outros subgalhos. Então essa é uma rede de topologia em árvore, né? Já está em desuso, não se utiliza mais. Topologia em espinha dorsal utiliza transetos para interligar redes com diferentes topologias, né? Então aqui eu tenho uma rede em tipo barramento, né? Conectada a uma rede estrela, né? E aqui a mesma situação, né? É uma topologia em espinha dorsal, são chamados os backbones. Os backbones são toda a estrutura física de uma rede, todos os cabos, todos os roteadores, todos os switches, os modems, tudo isso faz parte da espinha dorsal, né, que é o chamado de backbone. A topologia em anel duplo é uma alternativa que acharam a topologia em anel, né, um anel simples. E nada mais ter o mesmo funcionamento da topologia em anel. A única coisa diferente é que se caso algum desse anel falhar, né, tu tem o outro para continuar a comunicação. A topologia em barramento
os dados circulam em difusão, né, em broadcast. O que quer dizer isso? Broadcast é quando é mandado o sinal para todos os computadores. Isso quer dizer broadcast. Todos os computadores escutam os sinais enviados pelo computador, né, que está emitindo a informação, mas só o destinatário recolhe a informação. Mas todo mundo sabe que ele está transmitindo, mas só o destinatário recebe a informação. Se existe emissora, né, vários emissores, né, vários PC querendo se comunicar ao mesmo tempo, os sinais vão colidir na rede e é interrompida a comunicação. Esse é um dos problemas que tinha na topologia em barramento, né? Porque ele precisava da comunicação ser um computador por vez. Se tivesse mais de um, dava colisão e aí se perdia a informação. A topologia em anel, os dados circulam ponto a ponto, né? Uma transmissão sequencial. Os computadores emitem dados para o próximo nó. Se o computador que recebe é o destinatário, recolhe os dados, senão retransmite para o próximo nó, aquilo que eu expliquei para vocês lá na imagem. Existe um sinal, né, chamado toque, que indica se o computador pode ou não transmitir os dados. E não existe colisões nesse tipo de topologia, porque existe esse tipo de sinal, né? Ele manda esse toque na rede para os outros ficarem quietos, porque eu quero me comunicar com o computador X. Cabos. Rios de transmissão através dos quais circulam os dados. Existem inúmeros meios de transmissão, né, de cabos. Né, nós temos aí cabos, né, os cabos elétricos, que estão inclusos aí os par trançados, que os par trançados são divididos em cabo UTP e cabo FTP. O cabo UTP é aquele, né, que não tem proteção, né, não tem uma malha de proteção para evitar interferência eletromagnética externa, e o FTP já tem esse cabo. Nós trabalhamos muito com o UTP, que ele é mais barato, está em todas as lojas do ramo aí. E em cabos elétricos ainda nós temos cabos coaxiais, né? E neles tem essa divisão de cabo fino e cabo grosso. Ainda em cabos, nós falamos dos elétricos, agora nós temos cabos ópticos, né? Que no caso aqui é as fibras ópticas. E os sem fios, né? Utilizando aí o infravermelho, sonda de rádio, micro-ondas, satélite, entre outros. Os cabos elétricos permitem a passagem de sinais elétricos. Os cabos ópticos permitem a passagem de feixes luminosos de luz, né? Os cabos de pares entrelaçados, eles contêm pares de condutor de cobre entrelaçados 2 a 2, por isso são pares entrelaçados. Esses condutores são entrelaçados dessa forma, conseguindo reduzir o ruído eletromagnético, provocar por outros aparelhos elétricos, evitando assim a distorção de sinais. Então, nós temos nesses cabos aí, né, eles são trançados em pares para evitar, uma das formas de evitar a interferência eletromagnética que existe aí no meio. Né? Porque em vários lugares nós temos interferência, seja ela da própria eletricidade, ou usando um micro-ondas, né, um aparelho de micro-ondas, ele emite, né, também ondas eletromagnéticas, e isso pode interromper, fazer interferência nos cabos. Existem dois tipos de cabos entrelaçados, o TP, um shield twist par, cabo de pares entrelaçados sem blindagem, utilizado na construção de lãs. E o STP, né, que é o shielded twist par, cabos de pares entrelaçados com blindagem, semelhante ao TP, mas com uma bainha de camada que envolve os condutores, né, com uma camada, né, a mais que envolve os condutores, fazendo uma proteção extra. Então nós temos aqui o cabo simples UTP e o cabo STP, aqui com essa blindagem a mais, né, parece um papel, é um papel alumínio, dando mais proteção a esses pares, né, que os pares aqui estão envolvidos nesse material. Então, STP é shielded, né, com proteção, e um shield que está sem proteção. Os cabos coaxiais, utilizados nas topologias físicas de barramento, constituídos por diversas camadas concêntricas
condutor isolante, ele tinha, né, baixo custo e boa imunidade à interferência, difícil detecção de avarias, né, de erros. Então, era uma situação de os cabos coaxiais quando utilizados em rede, né? Ele era difícil verificar onde estava a falha. Mas a outra vantagem, ele era de baixo custo e tinha pouca interferência eletromagnética. O cabo coaxial fino, chamado de Ethernet ou 10 base 2, não necessitava de hubs, usava os conectores, aquele que eu mostrei para vocês, o BNC, e o cabo era constituído por segmentos interligados por conectores, né, tipo T. O coaxial grosso, ThinkNet 10 base 5, ele era contínuo ao longo do barramento e utilizava a transceiver ao invés desses conectores, né, BNC e T. Então aí nós temos aí o coaxial fino, né? A gente ainda continua utilizando isso aí mais para nesse setor de TV a cabo ou de satélite, né? Por parabólicas. Aqui está o conector e o cabo coaxial grosso, né? Ele tem também, né, diferente desse, ele tem aí os cabos, né, 2 pares a mais de cabo, e aqui a malha era difícil de fazer a conexão desses conectores. Isso aqui era um pouco mais fácil, mas tinha que ter uma medida exata aqui nesse comprimento, tinha que ter mais um nesse outro segmento aqui, que era um plástico rígido, e mais a malha para conectar, senão o sinal não era transmitido. Como é que você estava isso? Pegava o multímetro, colocava lá em ohms e colocava uma ponta aqui, outra ponta aqui e via se ele estava transmitindo a quantidade de sinal correta. Os cabos de fibra ótica, constituídos por condutores de feixes de luz luminosa à base de sílica. O cabo transmite sinais óticos, né, feixe de luz. A perda de sinal são muito inferior à dos cabos elétricos, ideias para redes com necessidade de percorrer grandes distâncias e velocidade de transmissão elevadas. Eles são mais leves e mais finos, são completamente imunes a ruídos eletromagnéticos, então eles não sofrem ruídos de nenhuma natureza, custo associado relativamente elevado, né? Os cabos, acessórios de ligação e a mão de obra ainda é muito escassa, né? Profissionais que se dedicam e estudam para fazer isso geralmente são contratados, né? Tem vários cursos que fazem o profissional se especializar em fibra ótica, e ele é uma evolução dos cabos, né, par trançados, UTP. Então tem os cabos óticos, fibra ótica, um cabo aqui sendo instalado ao longo da rodovia, e aqui um tipo de cabos e conectores que utilizam para esse tipo de cabo de fibra ótica. Tá, pessoal? Por enquanto é só isso. Espero ter gostado. Estudem aí que nós vamos fazer uma avaliação. Quem estudar não vai ter problema. Essa avaliação vai ser por um tempo determinado durante o nosso período de aula. Então, vamos ter aí em torno de 2 horas para fazer. Não vai ser complexo para quem estudou, né? E espero que essa quarentena acabe logo e nós vemos dentro da sala de aula, porque nada melhor que a gente estar pessoalmente, né, vendo vocês, vendo as dificuldades, mas eu acho que tanto nós professores como vocês, alunos, estão superando com esse novo desafio que foi colocado para nós. A vida é mais importante, porque o conhecimento a gente nunca despreza, né? Está sempre aprendendo em qualquer momento. Tá beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.